Olá, meus caros telespectadores. O assunto desse vídeo é limites e divisão por zero. Bem, nas escolas ensinam que a divisão por zero ela não é possível ou não existe. Bom, na verdade, a divisão por zero ela é indefinida. Não tem como saber se o resultado é positivo ou negativo. Se houvesse um número que representasse o resultado da divisão por zero, e se esse fosse um número, seria o infinito. Um número dividido por zero seria infinito. Mas é mais infinito ou menos infinito? Aí que tá, né? Para isso, eu vou usar este limite aqui, ó. Limite de 1 sobre x com x tendendo a zero. Você saberia resolver esse limite? Se eu substituir diretamente o x por zero, vai ficar limite de 1 sobre zero. 1 dividido por zero. Só que 1 dividido por zero é indefinido. Então, assim logo de cara, não dá para resolver. Bem, como eu falei, a divisão por zero ela é indefinida. E eu vou provar isto usando esse limite aqui, como exemplo. Nós vamos averiguar se esse limite aqui existe. Se a divisão por zero é indefinida, como calcular esse limite aqui? Se é que ele existe, como saber se esse limite aqui realmente existe? Bom, nós vamos usar aqui o recurso de limites laterais. Nós vamos calcular o limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita e o limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda. Se esses dois limites aqui derem o mesmo resultado, este limite aqui acima, este primeiro limite aqui, existe e tem um valor. Caso contrário, se esses limites aqui forem diferentes, esse limite aqui expresso inicialmente não existe. Então, vamos averiguar isto. Analisando esse limite aqui, limite de 1 sobre x com x tendendo a zero pela direita. Nós vamos aqui atribuir valores para o x, valores para o x próximos de zero. Nós vamos aproximar cada vez mais o x do zero. Então, vai ser cada vez mais próximo de zero. Vamos usar 0,1, 0,001, 0,001, 0,000001 e 0,000000001. Nós vamos aproximar cada vez mais o x do valor zero. O x vai tender a zero pela direita, no caso valores positivos. Calculando os valores aqui e substituindo esses valores aqui no x, teremos os seguintes resultados: 10, 100, 1000, 1 milhão e 1 bilhão. Então, note que à medida que eu aproximo o valor do x para o zero, o y aqui assume valores cada vez maiores, E se eu aproximar ainda mais o x do zero, os valores de y serão tão grandes, mas tão grandes, que vai tender ao infinito. O infinito, aqui na análise de limites,
a gente considera como números muito grandes, né? Como sendo números muito grandes, mas muito grandes mesmo. Existe aquela narrativa, né? Ah, é tanta gente que não acaba, parece que não acaba, né? É infinito. Então, o infinito ele pode se denotar como números muito grandes, né? Então, podemos dizer que o limite de 1 sobre x com x tendendo a zero pela direita é infinito, ou mais infinito, né? Porque significa zero pela direita, aproximando-se pela direita, né? Por valores positivos, né? O x aqui assumiu valores próximo de zeros positivos. Agora vamos analisar o que acontece quando nós aproximamos o x do zero pela esquerda. Vamos fazer uma nova tabelinha de valores, né? Valores para o x e valores para o y. Então nós vamos usar valores próximos de zero para o x, só que negativos, né? Zero, 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 1. Ok, nós vamos aproximar o x do zero pela esquerda, né? Usando valores próximos de zero, só que negativos. E aí teremos o seguinte: 1 é positivo. 1 positivo dividido por negativo vai dar um número negativo. Então, calculando aqui os valores, teremos menos 10, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão e menos 1 bilhão. Então, à medida que eu aproximo o x do zero pela esquerda, eu vou ter valores de y cada vez mais distantes do zero, só que à esquerda. Eu vou ter valores cada vez mais à esquerda do zero, né? Cada vez mais longe do zero pela esquerda. Então, isso daqui tende a menos infinito, né? Tende ao infinito negativo do lado esquerdo. Então podemos dizer que o limite de 1 sobre x com x tendendo a zero pela esquerda, isso aqui dá menos infinito. Bom, nós percebemos claramente que os limites tendendo pela direita e pela esquerda não coincidem, certo? E por não coincidirem, esse limite expresso inicialmente, limite de 1 sobre x com x tendendo a zero, não existe, certo? Isso prova claramente que a divisão por zero ela é indefinida. Divisão por zero é indefinida. É indefinida. O zero sobre zero ela é indeterminada. E um número diferente de zero dividido por zero é indefinida. Porque esse zero aqui, ele pode ser um valor muito próximo de zero pela esquerda ou pela direita, né? Pode ser um número muito próximo de zero, positivo ou negativo, né? E como resultado pode ser positivo ou negativo, né? Tendendo a infinito positivo ou a infinito negativo. Então não tem como saber se vai ser positivo ou negativo se eu jogar o zero no lugar do x. Por isso que é indefinido e este limite expresso inicialmente não existe. Até porque essa função 1 sobre x ela não aceita o zero em seu domínio, né? Ou seja, o gráfico de 1 sobre x nunca, mas nunca que vai tocar o valor zero no eixo x, no eixo dos x, certo? Pois é isso aí, galera. Então só isso aí por hoje. Falou, deixe o seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.